Medida provisória 936 e os efeitos no direito de família. Bom, se tu não sabe nem que medida é essa que eu estou falando, então mais ainda que tu deve acompanhar esse vídeo até o final que a gente vai conversar sobre esse assunto. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Bárbara Correia, eu sou advogada de Direito de Família e hoje eu trouxe um convidado especial mesmo, gente, porque ele é meu marido, para trazer aqui para nós explicar um pouco sobre essa medida provisória, a 936, que possibilita que se reduza o salário do trabalhador. E também eu quero conversar com vocês e explicar como agir, o que a gente pode fazer, porque isso vai interferir, é claro, naquele pai que paga pensão alimentícia com base no salário dele, desconto, né, diretamente ali em folha de pagamento. Mas antes disso, te apresenta, né? Eu já disse que tu é meu marido, mas te apresenta um pouquinho mais. Além de marido, o que tu é? Meu nome é Almir Paz, sou criador de conteúdo do IG Papo Trabalhista, e onde eu dou várias dicas sobre direito do trabalho, e também sou assessor jurídico do Ministério Público do Trabalho há mais de 7 anos e marido da doutora Bárbara. A medida provisória 936 de 2020, ou 936, ela foi implementada em razão da pandemia que a gente anda enfrentando atualmente no país. A pandemia o combate ao coronavírus. Ela traz vários efeitos econômicos aí, para as empresas e para os trabalhadores, e o presidente da República então editou a medida provisória tentando trazer algumas alternativas que podem ser adotadas pelas empresas. A medida provisória 936 traz basicamente 3 ações ali. Uma instituição do benefício emergencial para preservação do emprego e renda, e também a possibilidade então da empresa reduzir a jornada e o salário do empregado de forma proporcional, ou até mesmo suspender o contrato de trabalho desse trabalhador. A redução da jornada, por exemplo, ela pode ser uma medida adotada pela empresa e pode durar aí até 90 dias. Já a suspensão do contrato de trabalho, que é quando o trabalhador ele vai parar de prestar serviços para a empresa, ela pode durar até 60 dias. O que acontece? Quando a empresa opta, então, por uma dessas medidas, vamos seguir o exemplo aí da redução do salário e da jornada, ela pode reduzir... Reduz a jornada e reduz o salário. Isso, de forma proporcional. E aí, então, ela pode reduzir 25% do salário, reduzindo 25% também da jornada de trabalho. E o que acontece? Quando a empresa opta, então, por essa medida, ela reduz, ela pode escolher qual funcionário vai ser atingido por essa medida, e quando o funcionário ele tem a redução do salário, ele fica então elegível, ele vai receber o benefício emergencial, né, o tal do BEM, que foi denominado aí pelo Ministério da Economia como BEM. Então, e aí como que vai se dar o BEM? O BEM ele é calculado basicamente com base no seguro-desemprego que o empregado teria direito se fosse desligado naquele momento. Então, se houve a redução da jornada de 25%, também houve redução do salário de 25%, ele vai ter então direito, ele vai receber um benefício correspondente a 25% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito. Não é o 25% que ficou diminuído lá, reduzido do salário dele. Não, ele não vai receber um benefício que seja equivalente à redução do salário. Então o salário dele igual vai diminuir. Basicamente sim. Todas as situações vai ter pelo menos uma pequena perda. Sim. Até R$3.000, o salário até R$3.000, tem uma perda aí entre 400 e R$200, mais ou menos. Que já é uma perda considerável. Já é uma perda considerável. Então, a redução pode ocorrer então em 25%, 50% e 75%, se eu não me engano, as reduções da jornada de trabalho correspondentes, né, ao salário. E uma outra situação que é interessante já destacar aqui para o empregado, né, o trabalhador que foi atingido por essa medida, digamos que ele teve o salário e a jornada reduzida pelo período de 60 dias, ele vai ter uma espécie de garantia de emprego durante o período do acordo, mais o período, um período posterior correspondente ao período do acordo. Esse acordo de redução pode durar até 60 dias, mas não quer dizer que a empresa tenha que
fazer isso por 60 dias. Ela pode indicar, não, eu vou reduzir só por 30 dias. Deixa eu ver se eu entendi. Se o meu empregador, tá? Meu patrão, Isso. ele suspende ele aplica, né, esse acordo comigo ali de diminuir o meu período de trabalho, a minha jornada de trabalho, pelo período de 60 dias. Ele resolve fazer isso pelo período de 60 dias. Quando eu retornar nesses 60 dias, eu tenho mais 60 dias de estabilidade. Isso, ele não é uma pode, garantia de emprego, uma espécie de estabilidade. uma espécie de estabilidade Uhum. quando eu retorno. Tá. Isso. A mesma situação com relação à suspensão do contrato também. Uhum. Tem uma garantia de emprego ali durante o contrato e depois o mesmo prazo do contrato para frente. Uhum. Basicamente seria isso. Sim. Bom, se vocês entenderam essa questão até aqui, uma das questões trazida pela medida provisória 936, duas delas no caso, porque vieram outras coisas. Não, são duas alterações no contrato e a terceira situação seria a implementação desse benefício novo. É um benefício que foi criado justamente para essa situação. Tá. Que é essa possibilidade de suspender o contrato de trabalho por inteiro, integralmente suspenso, e a possibilidade de só reduzir a carga horária. Tá, e como que isso reflete aquele pai que paga pensão alimentícia com desconto diretamente em folha? Primeiro assim, ó, aquele pai que vai ter suspenso integralmente seu contrato de trabalho, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo em que eu explico que seria basicamente uma situação de desemprego, digamos assim, porque a empresa ela para de pagar o salário, quem passa a pagar esse benefício é o governo. Isso, ele vai receber com base no... Exato. Quem passa a pagar esse benefício é o governo, a empresa para de pagar. Se o teu caso foi um caso de suspensão integral do teu contrato de trabalho, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Serve para ti a mesma lógica. Agora, o que vem me perguntando, que é a situação um pouco mais diferente, talvez mais complexa, é quando acontece a diminuição da carga horária. Com a consequente diminuição da carga horária, a consequente diminuição do salário. E aí, digamos que eu sou a mãe, tá? E eu recebo, o meu filho recebe a pensão alimentícia diretamente descontado em folha de pagamento. Só que agora o pai, né, passou a ter a jornada reduzida a 50%. Então o salário dele vai sofrer essa diminuição. A empresa que contrata o pai, que paga, que faz o desconto em folha, ela vai passar o percentual com base naquilo que ela, a empresa, está pagando. Só que houve uma redução. Com base, assim, gente, na experiência que eu tenho, a gente não tem uma decisão nesse sentido para eu dizer, olha, os juízes estão determinando dessa forma. É uma situação nova, né? É uma situação decorrente de tudo que a gente está vivenciando agora. Isso não está na lei e nós não temos uma jurisprudência, uma decisão explicando o que a gente faz. Só que com base no entendimento, inclusive aplicado em caso de seguro-desemprego, o que eu aconselho, porque eu acredito que seja assim, ó, mais de 90% as chances de decisão dos juízes nesse sentido, tá? O que eu aconselho? Que este pai que paga 30% do seu salário de pensão alimentícia, que ele pegue, ele teve a redução do salário, ele pegue e aplique esse mesmo 30% nesse benefício emergencial que ele está recebendo. Porque eu tenho, com base no que a gente conhece dos juízes, dos entendimentos e com base em como é aplicado em caso de seguro-desemprego, é muito mais provável que se essa mãe entra, esse pai simplesmente começa a pagar 30% do salário dele que já está reduzido, sofreu essa redução de 50%, tá? E ele simplesmente deixa que a empresa continue descontando e ele tá lá por fora, recebendo o benefício e não tá passando 30% do benefício também pro filho. É quase certo, gente, que se essa mãe entrar na justiça, todo esse percentual em cima do benefício o juiz vai mandar pagar, tá? Porque também se paga com base no seguro-desemprego. Quando o pai fica desempregado e fica recebendo seguro-desemprego, ele tem que aplicar aquele percentual em cima do seguro-desemprego. Então, levando em conta, fazendo analogia de uma situação similar, eu aconselho isto, tá? É possível também que essa mãe entre cobrando desse pai que ele pague essa diferença do bolso dele para completar os 30% que ela recebia. Mas muito pouco provável um juiz vai dizer que ok para essa decisão. Muito pouco provável esse vai ser o entendimento do judiciário. O entendimento mais provável do judiciário é que ele diga, bom, pai, aqueles 30% que tu paga sobre o teu salário,
pega esses mesmos 30 e aplica no benefício emergencial que tu está recebendo por fora. E vai lá, tu mesmo completa e paga. Eu aconselho realmente, inclusive, fazer isto, porque senão vai te gerar atrasados. Se tu não fizer nada, só deixar a empresa continuar lá efetuando os descontos e o depósito e tu ficar recebendo quietinho lá o teu benefício emergencial e não pagando com base no benefício, não pagando pensão, é muito provavelmente que isso vai gerar um atrasado, tu ainda vai ter que depois pagar esses atrasados, tá? Vamos lá. Foi muita informação, né? Foi bastante. Foi bastante. Pelo que eu entendi disso, eu acho que se eu tivesse na situação do pai, eu pegaria então o valor do benefício, aplicaria o percentual de 30% nele, pegaria, mas eu entregaria na mão ou faria o depósito? Depósito, nunca na mão sem provas que vocês pagaram. Porque quando a mãe ela entra na justiça dizendo, olha, o pai tá devendo, tá? Se ele não juntar comprovante por comprovante de mês a mês do que ele pagou, o juiz vai dizer, bom, não provou, vai pagar de novo. Ah, mas eu paguei direto pra ela, só que eu não tenho esses comprovantes, eu não peguei nenhum comprovante. Se acontecer isso, infelizmente, tu vai ter que pagar de novo, tá? Então, realmente, se tu é o pai, sofreu isso, vai lá, desconta os 30% do benefício, faz transferência, pega recibo, se for o caso, mas deixa bem provado que tu está pagando este valor. Muito boa a tua colocação, inclusive. Né, eu tenho, acho que um brocardo jurídico, não sei se é isso que se fala exatamente, mas tem uma expressão que a gente diz, né? Quem paga mal paga duas vezes, exatamente. Né? No mundo é justamente jurídico, esses cuidados que a gente tem que ter. Exatamente. No mundo jurídico a gente tem esse ditado, assim, né? Que quem paga mal paga duas vezes. Que é exatamente pelo fato de tu efetuar o pagamento, ou efetuar o pagamento para a pessoa errada, né? No caso, não é o caso aqui, mas tu efetuar o pagamento e tu não ter provas desse pagamento depois. Então, realmente tem que ter prova. E tudo que é pago tem que ficar provado, porque senão tu vai ter que pagar novamente. Bom? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que a gente conseguiu dar um panorama geral para todo mundo, tanto da medida provisória 936, né? Exatamente. Que traz essas três medidas, a restituição do benefício, redução proporcional de salário e jornada de trabalho, ou a suspensão do contrato de trabalho. E a consequência disso, então... no direito de família. Então, assim, gente, só resumindo aqui a questão do direito de família pra vocês. Então, se tu pai, tá? Tu é o pai e tu vai sofrer uma redução do teu salário e tu paga 30% do teu salário de pensão alimentícia, pega esses mesmos 30% e aplica no benefício emergencial que tu está recebendo. Gente, e eu não estou falando aqui do caso do auxílio emergencial, que é aquele lá pro profissional autônomo, tá? Aquele que varia de 600 até 1.200 pro profissional autônomo. Eu não estou falando disso. A gente está falando do caso do empregado, carteira assinada, que o patrão-chefe vai lá, vai reduzir a carga horária dele, ele vai trabalhar 25% a menos, tem uma redução na jornada e uma redução no salário. E aí, em razão disso, ele vai receber um benefício emergencial, que é como se fosse um seguro-desemprego, mas não é seguro-desemprego, é como se fosse. Então, é este caso que a gente está tratando aqui. E aí, neste caso, tu aplica o percentual, vai tu lá e paga, só que com provas. Não esquece de provar o valor que tu tá pagando. Bom, gente, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo for postado. Vai lá conhecer também o canal do meu marido, que é Papo Trabalhista. Isso, @Papo Trabalhista no Instagram, e no Facebook tem a página Papo Trabalhista AP. E no YouTube, Papo Trabalhista. É Almir Paz e Papo Trabalhista. Então, vão lá conhecer o canal dele, tem muito assunto sobre direito do trabalho. Então, talvez isso também contribua muito aí para vocês. Um abração, gente, e a gente se vê nos próximos vídeos.